Bom dia, passando com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Nessa manhã eu quero compartilhar Efésios 6, 10, né, a armadura do cristão. Aleluia, estamos iniciando esse ano, aleluia. A palavra de Deus diz que os dias são maus e nós precisamos estar revestidos, aleluia, com a armadura do Senhor, aleluia. Assim como um soldado que se prepara para uma guerra, aleluia, para as batalhas, ele não vai se apresentar, aleluia, ele não vai se apresentar de qualquer maneira, aleluia. Ele vai estar vestido com as suas vestes, armado com as suas armas apropriadas para a guerra, porque ele vai estar entrando, né, em campo de batalha. E nós, como soldados de Cristo, né, aleluia, qual o Senhor nos chamou, aleluia, nós também temos a nossa armadura, nós também temos a nossa vestimenta espiritual, e o Senhor quer nesta manhã nos munir, aleluia. O Senhor quer nos vestir, nos revestir, aleluia, aleluia, das suas armaduras, aleluia, que Ele deixou pela sua palavra, que diz em Efésios 6, aleluia, 6:10, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, aleluia, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se, ou em outras traduções, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque, né, a nossa luta, né, não é contra a carne nem o sangue, nem contra os mas é contra os principados e potestades, né, contra as forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestiais, isto é, governos, autoridades e poderes dominadores, né, que dominam completamente esse mundo de trevas. Por isso, peguem agora, vamos pegar agora, em nome de Jesus, aleluia. Peguem agora a armadura de Deus, aleluia. Peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá, aleluia. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de terem lutado até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, estejam preparados. Aleluia. Estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, a primeira armadura, o cinturão da verdade. Quantos andam com o cinturão da mentira, proferindo mentiras, proferindo enganos, mas o Senhor nos chamou para, aleluia, usar o cinturão da verdade, falar a verdade, andar na verdade, que é a palavra de Deus, aleluia, aleluia. As filhas do diabo, eu costumo dizer, a mentira é a filha do diabo, eu costumo dizer, porque o pai da mentira é o diabo. Então, toda vez que nós mentimos, toda vez que nós não falamos a verdade, né? Isso não pode acontecer, que nós possamos falar a verdade, custe o que custar, né? Andar na verdade, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Que o Senhor venha nos dar graça para que nós venhamos, né, andar na verdade, né? Usar esse cinturão. O Senhor coloca esse cinturão sobre nós dessa manhã. Outra armadura. Vistam-se com a couraça da justiça. Aleluia.
contra as pessoas que fazem injustiça, né? Contra as pessoas que são injustas, que fazem injustiça, mas o Senhor nos chamou para colocar a couraça da justiça, para sermos justos diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A terceira armadura do crente, aleluia, é o sapato na preparação do Evangelho da Paz. O Senhor quer nos calçar nessa manhã e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas novas do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu desejo ardentemente esses sapatos, aleluia. Eu não sei você, aleluia, mas o Senhor nos chamou. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aleluia, aleluia. Você pode pregar o Evangelho na sua igreja, na congregação. Você pode pregar o Evangelho no trabalho, no seu trabalho, entre os seus amigos, na faculdade. Aleluia, você pode anunciar o Evangelho no meio dos seus familiares, na sua casa. Aleluia, fazendo cultos domésticos. Você pode, aleluia, fazer visita nos lares, levando uma palavra, visitando pessoas que precisam da palavra de Deus, de serem abençoadas, serem curadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então existem inúmeras formas de nós levarmos a palavra de Deus através da sua rede social, né? Consagre a sua rede social, aleluia, ao Senhor, para você estar falando das coisas de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor, aleluia. Então, o Senhor quer calçar os nossos pés nessa manhã, aleluia, calçar os teus pés. Quem sabe você já foi chamado para isso e você está, aleluia, fora da posição de soldado, aleluia, você está sem os sapatos, aleluia, mas o Senhor quer colocar nossos sapatos espirituais, aleluia, esses sapatos na preparação do Evangelho da Paz. O Senhor te chamou para isso. Eu costumo falar, há uma mensagem dentro de você que o Senhor colocou, e essa mensagem tem um alvo certo, né? Tem as pessoas certas que vão ouvir, aleluia, a palavra, aleluia, através de você, aleluia. Louvado e engrandecido. O Senhor vai colocar as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra. Aleluia, você é essa pessoa que o Senhor escolheu para calçar os sapatos na preparação do Evangelho da Paz. Aleluia, essa terceira armadura, a quarta armadura, e levem sempre a fé como escudo, o escudo da fé. Aleluia, que vai nos proteger, aleluia, contra os dados inflamados do maligno, as setas inflamadas. De dia e de noite o inimigo trabalha contra nós. Nós estamos em batalhas, vivendo batalhas espirituais já desde o começo do ano. E nós precisamos, né, do escudo da fé, porque a palavra de Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, mas não se esperam, que não se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós temos que ser munidos da fé, da palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, ela coloca fé, ela ativa a fé no nosso coração, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos, né, aleluia, desse escudo, aleluia, para poderem se proteger de todos os dados inflamados do maligno, todas as setas diabólicas do inimigo, porque ele trabalha de dia e de noite, aleluia, buscando a quem tragar, aleluia, querendo nos tirar do posicionamento, da presença de Deus, aleluia, do foco, do propósito da missão a qual o Senhor nos confiou. Então nós precisamos estar munidos de fé, aleluia,
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E a quinta armadura, recebam a salvação como capacete. O capacete da salvação, a qual o Senhor já nos deu através do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo trouxe salvação para toda a humanidade e para aqueles que creem. Aleluia, aleluia. Nós temos o capacete da salvação. Aleluia. E a palavra de Deus como espada, aleluia, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, aleluia, é como espada de dois gumes. Nós precisamos andar com essa espada, né, nas nossas mãos, aleluia, empunhada, aleluia, nas nossas mãos. Não podemos baixar a nossa espada é a palavra de Deus, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como eu disse. Então, quando nós estamos na palavra, aleluia, nós vencemos, aleluia. Quando a nossa espada está levantada, quando nós profetizamos a palavra, quando nós cremos na palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós oramos a palavra, aleluia, nós estamos nos munindo como um soldado, né, que precisa estar alinhado, aleluia. Ele não se apresenta no seu exército, como eu falei, de qualquer maneira, mas ele se apresenta, aleluia, aleluia, com a sua vestimenta, com as suas armas, né? Isso, assim somos nós. Nós temos que andar com a armadura do crente, aleluia, 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 para que nós possamos andar em vitória, para que nós possamos ter vitória nesse ano de 2026. Nós precisamos estar munidos, aleluia, da armadura do cristão, aleluia, como soldados de Cristo, aleluia, aleluia. Então, esses são os últimos, né? Recebam a salvação como capacete. O capacete da salvação e a palavra de Deus como a espada. Aleluia. Não deixe a sua espada cair no chão. Se por acaso ela estiver caída há algum tempo, se você tem fraquejado, se você tem, aleluia, desanimado, tome a sua espada novamente nessa manhã. O Senhor está nos armando, aleluia, como soldados para uma grande batalha, porque esse ano haverá dias que nós vamos precisar, aleluia, nós precisamos estar revestidos, aleluia, revestidos da armadura de Deus, do sangue de Jesus, do nome de Jesus, de todas as armas que nós temos acesso através da palavra de Deus. Nós precisamos nos apropriar, aleluia, para que nós possamos vencer, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. A palavra de Deus fala, façam tudo isso orando a Deus, aleluia, pedindo ajuda a Ele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, aleluia, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus e orem por mim também, disse Paulo, a fim de que Deus me dê a mensagem, né? Em outra tradução diz, a fim de que o Senhor, né, abra para mim a porta da palavra, aleluia, para que eu possa falar do Evangelho como me convém falar. Nós temos que pedir nas nossas orações para que o Senhor abra a porta da palavra, porque a palavra diz, a tua palavra já está na nossa boca e no nosso coração, e essa é a palavra que nós pregamos. Nós temos que pedir, Senhor, abre a porta da palavra, aleluia. Toda vez que o Senhor quiser me usar para pregar, para evangelizar, para orar, para fazer algo que seja da tua parte, Senhor, abre a porta da palavra, abre a porta da oração, abre a porta do louvor,
Abre a porta da administração, abre a porta, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. O Paulo falou isso na sua oração. Por último, ele falou assim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, eu fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho, pelo qual nós somos embaixadores, aleluia. Você é um embaixador de Cristo, aleluia. Eu sou uma embaixadora de Cristo, o Senhor nos chamou, aleluia, para pregarmos o Evangelho. O Evangelho não pode parar em nós, aleluia. Eu sou salvo e acabou, não, aleluia. Nós não podemos ficar só para nós temos que desejar, aleluia, que outras pessoas sejam salvas, que outras pessoas conheçam a verdade que liberta. A palavra de Deus é ela que nos liberta, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas ainda estão presas pelo Deus desse século, que precisam ser libertas, que precisam ser transformadas, aleluia. E a mensagem, você carrega uma mensagem de Deus na sua vida. O Senhor tem uma mensagem que Ele coloca na tua boca e no teu coração, e essa palavra que você vai falar, essa palavra que você vai pregar, aleluia. Cada um carrega uma mensagem diferente, aleluia, aleluia. Quando nós ficamos nos comparando, a comparação nos faz retroceder, porque quando nós ficamos nos comparando com outras pessoas, a gente vai achar muitas vezes que nós não temos a capacidade. Mas a mensagem que você carrega é uma, a mensagem que eu carrego é outra, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a mensagem. Aleluia. Então faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Tome posse da armadura de Deus nesta manhã, se revista do poder, aleluia, que o Senhor tem para nós, aleluia. O Senhor não nos chamou, aleluia, para vencer, aleluia, as nossas guerras, as nossas batalhas, sem nos dar condições para isso, aleluia. Ele nos deu, aleluia, condições, aleluia, aleluia. Através da sua palavra nós venceremos, através das armaduras do cristão, que está em Efésios 6. Tome posse dessa armadura nesta manhã, aleluia, porque o Senhor tem um revestimento de poder, aleluia. O Senhor tem uma armadura, o Espírito Santo de Deus. Se você não foi batizado com o Espírito Santo de Deus também, aleluia, você precisa clamar ao Senhor, desejar no seu coração, pedir ao Senhor, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que vem, aleluia, para nos dar ousadia, para nos ajudar, aleluia, naquilo que nós precisamos, para nos ensinar, aleluia, para nos guiar, aleluia. O Espírito Santo de Deus é tudo, é a terceira pessoa da Trindade, aleluia. Nós precisamos também, em nome de Jesus, quantas pessoas eu tenho observado nesse tempo presente, principalmente os jovens, eles aceitam Jesus, eles estão na igreja, mas hoje não há sede, não há fome de serem batizados, de receber esse batismo de poder, de glória e de vitória. Então, nós precisamos, aleluia. Os dias são maus, o ano mal começou e nós vemos tantas tragédias, vemos tantas coisas que estão acontecendo. Nós já estamos em guerra, nós já estamos em pelejas, nós já estamos em lutas, em batalhas espirituais. E aleluia, eu acredito que não seja somente eu acredito que seja você também. Nós precisamos nos revestir, nós precisamos nos munir, nós precisamos vestir essa armadura nesta manhã, em nome de Jesus. Eu vou estar orando para terminar, aleluia, pedindo para que o Senhor venha descer com essas vestimentas, aleluia, suricanta, lamanaia, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã em oração, Pai,
Eu venho te clamar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vem nos vestir com essa armadura de Efésios 6:10, Pai, a qual Paulo, Senhor, aleluia, deixou escrita no Evangelho, Senhor, na Tua palavra, Senhor, para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desce, Senhor, com a armadura, Senhor. A Tua palavra diz que nós temos que ser firmes, que nós temos que ser constantes, que nós precisamos dessas armaduras, Senhor, para lutar contra todos os dados inflamados do maligno, porque a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra as pessoas, não é contra aquilo que se levanta no mundo natural, mas a nossa luta, Senhor, é contra os principados, as potestades. Nós temos sido constantemente atacados, Senhor, aleluia, muitas vezes, Senhor, diante, Senhor, aleluia, do propósito que o Senhor nos confiou, diante, aleluia, da nossa missão. O inimigo se levanta para, Senhor, impedir que a gente prossiga, que a gente venha, para que a gente venha recuar, para que a gente não venha permanecer, Pai. Quantos começam e não terminam, quantos não conseguem ser determinados, aleluia, na Tua presença, Pai. Aleluia, eles começam bem, mas param no meio do caminho, Senhor, porque muitas vezes o inimigo, Senhor, ele se levanta, aleluia, aleluia, contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o inimigo brama como um leão de dia e de noite, buscando a quem possa tragar. Ele quer nos tirar da Tua presença, ele quer impedir, aleluia, para que nós não sejamos, aleluia, a voz que o Senhor levantou, aleluia. Aleluia, o Senhor, aleluia, nos escolheu como uma voz, aleluia, nessa terra, aleluia. Mas muitas vezes nós achamos, já existem tantas vozes, o que é a minha voz diante de tantas vozes? O Senhor não vai precisar da minha voz, aleluia, mas essa é a voz do inimigo dentro do nosso coração, do nosso pensamento, porque é uma mensagem dentro de cada um, aleluia, uma mensagem que o Senhor já colocou. Aleluia, Senhor. Deus, venha nos revestir com as armaduras do cristão, Senhor. Venha colocar o capacete da salvação, Senhor. Aleluia, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. O escudo da fé, porque é necessário que nós tenhamos fé. Aleluia, a Tua palavra diz que é necessário ter fé. Aleluia, que nós precisamos de fé, Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós estamos esperando pela promessa, pela vitória. E nós precisamos de fé, Pai. Nós precisamos do cinturão da verdade, nós precisamos da couraça, da justiça, nós precisamos ser munidos nessa manhã. Deus, vem com o Teu revestimento de poder e de glória. Somos Teus soldados, alabassuri canta alamanaia, como soldados, Pai. Não podemos estar desarmados. Temos que estar, Senhor, em nome de Jesus, preparados como um soldado para a guerra, porque nós estamos em guerra todos os dias, Senhor. O inimigo se levanta, aleluia, ele é astuto, aleluia, ele se levanta, Senhor, para, Senhor, impedir, Deus, em nome de Jesus, que a gente venha prosseguir, para que a gente venha desanimar, que a gente venha voltar atrás, que a gente, aleluia, não venha cumprir o nosso propósito, a nossa missão aqui na terra, Pai. Deus, mas nessa manhã, Deus, desce, Senhor, com essa vestimenta do alto, Pai. Desce com essa vestimenta, desce com o capacete, coloca o capacete na nossa cabeça. Coloca, Senhor, um escudo, coloca a couraça, coloca o cinturão, coloca os sapatos, meu Deus, os sapatos, Senhor, na preparação do Evangelho do Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para isso, Pai. Aleluia, nós não podemos pensar somente na nossa salvação. Aleluia, nós temos que pensar que existem milhões e milhões de pessoas que ainda não são salvas, a começar da nossa família, da nossa casa, que precisam ser alcançados
pela palavra de Deus, Pai. Deus, põe esses sapatos, aleluia, nos nossos pés, para que nós possamos ir até onde o Senhor desejar que nós vamos, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, fazer a tua obra, pregar a tua palavra. Aleluia, seja lá onde for, seja no presídio, seja no hospital, seja, Senhor, não importa, seja visitar um doente acamado que está necessitando de uma visita. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos estar preparados, aleluia, na preparação do Evangelho da Paz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai. Alabassuri canta lamanaia, Deus, vem com as tuas armaduras sobre nós, Pai, nesta manhã, com o teu revestimento de poder, Pai. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram batizados, que possa arder no seu coração a vontade, o desejo de serem, aleluia, batizados com o Espírito Santo, porque uma das coisas, quando eu me converti, que eu mais desejava, mais sonhava, ardentemente no meu coração, era ser batizada com o Espírito Santo. E hoje nós vemos as pessoas 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja e elas não buscam o batismo, que é o revestimento de poder, Pai, que é o Espírito Santo que vem nos dar ousadia, intrepidez, que vem nos dar coragem, que é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca quando nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coloca o desejo no coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, de buscar, de jejuar, para que ela seja batizada com o Espírito Santo. Não precisa ser na igreja, literalmente, ela pode buscar na sua casa, ser batizada na sua casa, ser batizada no monte, ser batizada na igreja. Senhor, em nome de Jesus, é que eu te peço nesta manhã, crendo, Senhor, que o Senhor já desceu, que o Senhor já nos vestiu nesta manhã, aleluia, que o Senhor está nos alinhando, aleluia, aleluia, que o Senhor está nos alinhando como soldados, Pai, aleluia, à frente de uma grande batalha, e nós precisamos estar preparados. Deus, em nome de Jesus, vem nos munir com as ferramentas que nós precisamos para fazer a tua obra. Coloca as ferramentas nas nossas mãos nessa manhã, aquilo que nós precisamos para fazer a tua obra com eficácia, com poder, com autoridade. Derrama unção, derrama graça, derrama poder e autoridade, Senhor, para nós falarmos do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa armadura de Deus, desse revestimento de poder. Se você ainda não foi batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque se armar, busque se revestir, busque, aleluia, a presença de Deus. Ore, jejue, se consagre. Aleluia, Deus fará uma grande obra na sua vida ainda esse ano de 2026, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Se você puder, esteja dando seu like aqui no canal, se inscrevendo, né? Para que você possa estar recebendo mais vídeos, e divulgue a palavra de Deus. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Nós somos apenas embaixadores de Cristo na terra, aleluia, mensageiros do Senhor, mas a palavra é do Senhor. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta. Aleluia, e muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, você é a pessoa, aleluia, que Deus quer usar. Que Deus possa te usar, aleluia, que você deixe ser usado por Deus, aleluia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.